Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais uma lista de questões, desafio da Banca FEPESE, focando nas questões da FEPESE. Né? Muito bom fazer isso com vocês, me agrada muito resolver questões e saber que você também está estudando pelas questões. Né? É fundamental estudar e trabalhar, entender a banca, entender a forma de pensar, verificar onde ela repete, onde ela trabalha, onde ela já trabalhou, o que ela cobrou, de que forma que ela já agiu. A gente chega mais preparado, a gente chega mais tranquilo no dia da prova. Vamos junto, então? Olha só, a gente já fez uma lista anterior de recursos humanos, agora a gente vai para a segunda lista de recursos humanos. Eu trouxe dois blocos, porque é justamente o conteúdo mais cobrado, disparado pela FEPESE. Você pode perceber isso pelas provas passadas, tá legal? Pega o segundo conteúdo ali para mim. Ela começa com a primeira questão do Ministério Público Tribunal de Contas, prova de 2014. Fala o seguinte, ó, o sistema que possui como elemento fonte, codificação, canal, ruído, decodificação, receptor e retroação chama-se... Cara, na lista de contas públicas perguntou isso, FEPESE, ela faz essas FEPESices, né? A gente já viu algumas questões na aula no bloco anterior. É comunicação que a gente tem isso, letra D, portanto. No item 2, assinale a alternativa que indica corretamente o processo de ajuda mútua para mudanças de comportamento, por meio da comunicação verbalizada ou não entre duas pessoas, ou entre pessoas do mesmo grupo, no sentido de passar informações referentes a como a sua atuação afeta ou é percebida pelos outros. E vice-versa. Então notem, o que ela está pedindo aqui? Processo de ajuda mútua para mudanças de comportamento, por meio do processo de comunicação. Isso é o que a gente chama de feedback. A comunicação acontece depois, por exemplo, esse feedback pode acontecer, por exemplo, depois de um processo de avaliação de desempenho, quando você dá a devolutiva para a pessoa. Então feedback, letra B. No item 3, são elementos não verbais da comunicação. Lembra, a comunicação você passa uma informação adiante. Você tem várias formas de passar uma comunicação, principalmente verbal. Agora, não verbal, como que você consegue? Na letra A, interação social. Interação social pode ser não verbal? Pode. Canal e código, o verbal ele tem isso. Na letra B, referencial, mensagem, receptor. Pô, mensagem, receptor, mensagem está passando para vocês através do som. Receptor é você que está me assistindo. Então, é verbal o que está acontecendo, não funciona. Codificação, também não, também entra naquele esquema, né? Decodificação, resposta. Mensagem, na letra D, expressão. A expressão facial não é verbal. Né? Quando você faz a expressão, né? Quando é com as carinhas do WhatsApp que falam muito mais, né? Do que muitas vezes um texto gigante, né? E isso é tirado das nossas expressões faciais. Isso também é uma forma de comunicação não verbal, tá? Um texto também seria. Mas aqui a expressão facial está muito certo. Codificação está errado. Na letra E, aparência, a aparência da pessoa. Né? Se ela está vestida como um uniforme específico, a gente consegue mais ou menos entender qual é a profissão dela, por exemplo. Postura. Sim, a postura se comunica, então por isso a postura sempre tem que ser adequada. Movimentos com a cabeça. Movimento com a cabeça para frente assim, não, e por aí vai, né? Não. Então tá certo, né? Gabarito letra E, portanto, no item 3, ok? No item 4, olha só, de acordo com a teoria da comunicação, assinale a alternativa que expressa corretamente a forma como é conhecido o meio transmissor da mensagem. O meio que transmite a mensagem, como é que a gente chama? Emissor? Não, emissor é quem emite. Receptor, quem recebe. Contexto, é o todo, não é o meio transmissor. Referente, não sei que raio é isso, esquece. Canal de comunicação? Canal de comunicação, sim, tá certo, letra E, o meio transmissor é o canal de comunicação. Na questão 5, em comunicação, o conjunto de sinais organizados de acordo com regras específicas e conhecidas, é denominado esse conjunto de sinais. Tanto é que no processo de comunicação a gente fala, né? Sinal ou código. Sinal ou código. O som é um código, é um sinal. Né? Uma letra é um código, um sinal. Um símbolo é um código, um sinal. E expressa a comunicação. Então marca a letra C para mim. Na 6. Na teoria da comunicação, receptor é aquele para quem se destina a mensagem. Identifique como verdadeiro aqueles elementos possíveis de serem receptores de mensagem e falso aqueles que não podem ser receptores. O indivíduo recebe a mensagem, tá certo. O grupo, também. O papel recebe a mensagem? Eu escrevo volta e meia, né, professor? Muito bem, mas ele não retorna. Lembra que para ter comunicação tem que ir e voltar a informação. Então, papel não funciona. A empresa, vocês comunicam com empresas? Sim, tá certo. Cachorro tá certo, olha só que loucura, tá certo, sim. Você consegue passar comandos para o cachorro, passar afeto, passar orientações, ele obedece. E muitas vezes ele responde também, através dos seus atos, o que ele quer, te induz a agir de uma maneira ou de outra, tá certo, cachorro. Instituição correta também. A gente só tem um erro no papel, papel é o meio transmissor. Papel não pode ser um receptor. Letra B, portanto, na questão 6. Vamos para 7.
fazem parte do processo de comunicação interpessoal os seguintes elementos. O responsável pelo envio da mensagem, que eu chamo de emissor. O objetivo de comunicação, que é a mensagem, a informação. A quem se dirige a mensagem é o destinatário, é o receptor. Tais elementos constituem, respectivamente, os conceitos de... E olha só que eu falei, letra A, portanto, emissor, mensagem e receptor. Tá? Letra A. Questão 8. Sobre temática de barreiras à comunicação, associe as colunas abaixo. A gente tem uma série de barreiras, né, problemas de comunicação que podem ser ruídos ou barreiras. Barreiras, a gente tem 3 barreiras que são muito estudadas. As barreiras mecânicas ou físicas, é um atrapalho que a gente tem, é um problema que a gente tem no canal de comunicação. Barreira semântica, um problema com código. Eu mando um código para você, você entende esse código, só que para mim esse código significava uma coisa e para você significa outra coisa. Essa é a barreira semântica. Sabe os falsos cognatos? São barreira semântica. Eu acho que estou falando de uma coisa, na verdade eu estou falando de outra coisa. Estou sendo entendido de modo diferente. E barreiras psicológicas ou pessoais são as limitações pessoais inerentes ao emissor ou ao receptor. Fruto de um preconceito, fruto de uma falta de conhecimento, por exemplo, até da tradução daquele código. Tá? Vamos lá, então. Preconceitos e estereótipos. É psicológico, é da pessoa, do emissor ou receptor. Põe 3. Uso inadequado da linguagem não comum ao receptor. A linguagem não é comum. É um termo que ele consegue traduzir, mas não significa nada. É barreira semântica, o item 2. Relacionados a aparelhos de transmissão. Exemplo, barulho, ambiente inadequado, dificuldade de visualização. Está ligado ao canal, portanto, aqui a gente tem a barreira mecânica, bota 1, fica 3, 2, 1, item letra E na questão 8. Vamos para 9, assinale a alternativa correta no que se refere a pressupostos básicos da cultura organizacional. Lembra que a cultura organizacional, ela vai trabalhar como um iceberg. O Edgar Schein, quando definiu a cultura organizacional, ele trouxe para a gente uma associação com o iceberg. A gente tem nessa parte aqui, que é a parte visível, que é a parte formal, que é a parte consciente, os chamados artefatos visíveis. Artefatos visíveis. Nessa parte submersa, a gente vai estar a cultura organizacional dividida. Nós temos aqui os valores compartilhados. Os valores compartilhados, eles são conscientes, mas eles são subjetivos. Eu não tenho isso formalizado, eles são informais. E a gente tem lá na essência, lá no começo de tudo, os chamados pressupostos básicos. Os pressupostos básicos, eles são inconscientes, eles são subjetivos. A gente não consegue identificar todos, a gente aceita. A partir deles, cria-se os valores e isso dá origem aos artefatos. Tudo que você tem contato com uma empresa, tudo que você consegue visualizar do Rico Domingues, lembra? É um artefato só. Você não tem contato com todos os valores organizacionais que geraram esses artefatos. Mas quem é funcionário, né, eu trabalho no Rico Domingues, eu sei desses valores. Agora, de onde é que surgiram esses valores? Bom, aí é foda, aí a gente não consegue identificar, certo? Ele está perguntando justamente dessa parte inicial, dos pressupostos. Tá? Toma muito cuidado que numa leitura rápida pode pensar-se que está perguntando sobre cultura, mas não, ó, assinale a alternativa correta no que se refere a pressupostos básicos da cultura organizacional, ou seja, eu estou falando dessa partezinha aqui, certo? Dessa partezinha aqui mais subjetiva, mais informal que a gente tem na cultura organizacional. Letra A. Contemplam prioritariamente artefatos visíveis, que são os aspectos inconscientes da cultura organizacional. Está tudo errado aqui, não é pressuposto. Artefato visível não é inconsciente, é consciente. Letra B. Constituem aspectos mais superficiais da cultura, expressos por meio de estrutura, processos organizacionais. Estes são os artefatos. Na letra C. São expressões dos princípios operacionais cotidianos, por meio da estrutura e das certezas básicas funcionais, fundamentais. Princípios, certezas básicas fundamentais são os valores. Na letra D, são um guia para lidar com incertezas, por meio de crenças e dos valores esposados, representados no nível intermediário. Nível intermediário, valores. Letra E, constituem a essência da cultura. São suposições implícitas e que realmente orientam o comportamento e incluem certezas básicas fundamentais. Aqui são os pressupostos básicos, portanto, letra E. São certezas, a gente não contesta, a gente parte a partir dali. Questão 10. A cultura organizacional pode ser analisada de vários níveis, que variam de manifestações abertas, muito tangíveis, a suposições básicas, inconscientes e profundamente inseridas. Tanana. São um aspecto central da cultura organizacional. Com base na questão anterior, a gente pode parar por aqui. O que é o aspecto central? São os valores, né? Então,
Os valores são um aspecto central da cultura organizacional, importantes para o sucesso da organização e considerados como elementos norteadores para o comportamento organizacional do dia a dia, orientando e guiando a organização. Assinale a opção correta, valores, letra A. Questão 11. Lippitt e White. Em estudo pioneiro sobre teoria da liderança, aí o negócio já treme, né? Puta que pariu, eu não vi esses autores. Calma, relaxa, né? Continua respirando, vai dar tudo certo. Olha só. Em um estudo pioneiro sobre a teoria da liderança, pesquisaram o impacto causado por 3 diferentes estilos de liderança. Cara, falou 3 estilos de liderança, a gente só tem 3 básicos. Lembra? Estilo de ser líder, o autocrático que impõe, o democrático que debate e envolve as pessoas no processo decisório, e o liberal que se afasta, né? Liberal laissez-faire, ele se afasta do processo decisório. Então, voltando. A classificação dada pelos autores para os estilos básicos de liderança divide-se em, muito fácil, letra A, são os estilos básicos. A gente só não traz os autores normalmente, você normalmente não se atém aos autores porque eles não são tão cobrados, eles não aparecem, na verdade. É uma questão em 100 que vai aparecer estes autores, então, na verdade, a gente não tem muitas referências. No entanto, falou de estilos básicos de liderança, autocrático, democrático e liberal, e deu. Questão 12, ainda sobre liderança. A respeito de teorias sobre estilos de liderança e suas características, relacione a coluna. Nessa questão 12, né, a gente teve, como lembra que eu falei, foi para psicólogo e são questões mais estranhas. Aqui a gente tem um erro, porque ele falou teorias sobre estilos de liderança. Na verdade, a gente tem estilos de liderança, de um lado, que fala como que o líder age normalmente. E aí a gente tem essas 3 básicas, autocrático, democrático e liberal. Por outro lado, a gente tem as teorias de liderança. Não existe teoria de estilo de liderança. Ou é estilo de liderança ou teoria de liderança. E a teoria de liderança, que é o que de fato ele queria saber aqui, ela pergunta pra gente por que que o João é líder? Por que que a Ângela é líder? Por que que o Tadeu não é líder? De onde é que vem isso? Então a origem da liderança e não o modo como atua. O modo de atuação de líder, o atuar de líder, quem faz são os estilos de liderança. Então a FEPES deu uma confundida ali. Tá? A FEPES deu uma confundida ali. Mas voltando, sobre as teorias. Transformacional, contingencial e dos traços. Transformacional é aquela que transforma, aquela carismática, aquela que envolve as pessoas em conjunto. A contingencial é para o momento, para a situação, é a situação que gera o líder. E dos traços, ela é bem determinística, na verdade. Você tem que ter 3 características básicas para ser líder. Se você não tiver, você vai ser liderado. Tá? Não tem como mudar. Voltando ali. Coluna 2. Considera que cabe ao líder adaptar suas características às demandas grupais e situacionais. Essa é a contingencial, é a situacional. O líder se adapta à situação, bota 2. Na terceira, os líderes apresentam um certo perfil que os habilita para as suas atividades, o qual inclui aspectos físicos, habilidade e características de personalidade. São os 3 aspectos que eu falei da teoria dos traços. Põe 3 para mim. Tal liderança mostra-se atenta aos relacionamentos interpessoais entre líder e liderado. Tal liderança mostra-se atenta à satisfação das necessidades das pessoas, guiado por os valores centrais, voltado ao aprendizado contínuo e direcionado para uma visão compartilhada. É o transformacional, põe 1 para mim ali, é o líder que está realmente envolvido com o liderado nesse direcionamento e aprendizado contínuo. Na seguinte, é baseada nas histórias de vidas de líderes proeminentes, enfatiza características de personalidades que os diferenciam como parte da ideia de um grande homem. Surge um grande homem, surge um grande líder, porque ele tinha aqueles 3 traços, isso é, traços, põe 3. É agente de mudanças, atento à satisfação das necessidades das pessoas, voltado ao aprendizado contínuo, de novo voltou ao aprendizado contínuo, é a primeira, transformacional, e direcionado para uma visão compartilhada. Compartilhada. Letra D, portanto, 2, 3, 1, 3, 1. Letra D na questão 12. Na questão 13, a gente entra nas teorias motivacionais. Questão 13 fala o seguinte, ó, a pirâmide de Maslow. Lembra o Maslow? É a principal deles. A gente tem 3 perguntas de Maslow, basicamente. Do que é? Quais são as 5 necessidades e a ordem dessas necessidades, certo? E aí, a última pergunta é, você tem um cenário. E aquele cenário, qual necessidade está sendo suprida? Aqui perguntou para a gente quais são as 5 necessidades e a ordem delas. Então, olha só. A pirâmide de Maslow possui as seguintes características das necessidades, respectivamente nessa ordem de baixo para cima. Então, de baixo, lembra da primeira? Fisiológica. Eu quero existir agora, nesse momento. Quando eu já existo nesse momento, eu quero continuar existindo. Aí entra a segurança. Segurança é a continuidade da existência. Quando você já garantiu essa continuidade da existência, você quer entrar num grupo social, interagir com pessoas. Aí entra em cena necessidade social. Quando você já faz parte do grupo social, o grupo social que você gosta, as pessoas vão começar a falar, olha, Silmara, você é importante para esse grupo. Silmara, você é fundamental.
Esse reconhecimento da sua importância para o grupo é o que a gente chama de estima. E a gente entra na quarta necessidade. Primeiro é o grupo que vai falar, olha, você é importante, você é importante. Depois, com o passar do tempo, isso vai funcionar na sua cabeça e você vai pensar, poxa, eu sou importante mesmo para eles. E se eu sou importante mesmo para eles, eles acham isso, eu tenho que corresponder à altura, eu tenho que melhorar-me como pessoa. E aí a gente entra na autorrealização, que é o melhoramento pessoal. Você se desenvolve como pessoa na sua ideologia, nos seus dogmas, no seu conteúdo pessoal, de fato. Então, letra D, fisiológico, segurança social, estima e autorrealização, a ordem delas. A questão 14 traz um cenário para a gente. De acordo com a pirâmide das necessidades de Maslow, quais das necessidades humanas são satisfeitas quando uma empresa oferece ao empregado maiores responsabilidades e reconhecimento pelo seu trabalho? Maiores responsabilidades e reconhecimento. Cara, a palavra reconhecimento é a chave de tudo. É estima aqui, letra E. A estima é mais difícil da gente ver, mas a gente consegue matar por causa do reconhecimento. Ela é mais difícil, consequentemente ela é mais usada. Se você fizer bastante questões de motivação, ela vai ser mais fácil, porque você vai ver que ela é que tem o maior número de questões. Então, letra E, estima. Uma outra teoria de necessidade, mas não mais do Maslow, e sim do Maslach, que fala de 3 necessidades que são chamadas necessidades adquiridas, porque você não nasce com necessidade nenhuma. Então ele ignora a necessidade, o Maslach ignora, se a gente associar com Maslow, a necessidade fisiológica e a necessidade de segurança. Ele parte a partir da social, estima e autorrealização. E ele fala que não existe uma hierarquia. As 3 necessidades estão juntas ao mesmo tempo, só que com intensidade diferente. Quem é que determina a intensidade? Sou eu, você. E isso foi determinado lá no nosso vínculo inicial, na infância, nosso vínculo social, ali que a gente pegou a intensidade dessas necessidades. Na questão 15, então, dentre as teorias motivacionais, a teoria das necessidades socialmente adquiridas, desenvolvidas por David Maslach, descreve que as pessoas são motivadas por 3 necessidades básicas que são. Quais são as 3 necessidades básicas dele? Se a gente associar com Maslow, seria social, estima e autorrealização. Mas não é a do Maslow que a gente quer o nome do Maslach. Maslach escreve com MC. MC toca, esquece, happy. MC toca happy. Happy, R-A-P, R de realização, A de afiliação e P de poder. Onde é que a gente tem isso? Letra B. Só cuidado para ser o rap certo, né? Então tem que ter realização, tá ali, tem que ter o poder, tá ali, e tem que ter a afiliação. Aqui apareceu com associação, não tem problema, é a mesma coisa. Eu já vi autor falando de filiação, mas filiação é uma relação paternal, né? Pai e mãe, não é muito correto, pelo menos não na nossa língua, não no português. Mas eu já vi, tá? Meio errado, mas eu já vi autor em livro mesmo, nem só em questões não. Aqui está a associação, é muito próximo de afiliação, pode marcar a letra B, portanto, na questão 15. Na 16, de acordo com uma teoria motivacional de, aí tem um autor aqui, um trabalhador X ou um trabalhador visto por gerente da visão X não gosta de trabalhar. Faz somente quando é compelido, não gosta de assumir responsabilidade, é pouco ou nada ambicioso e busca acima de tudo a segurança. Que autor é este? Bom, já vi que é X. X é aquela teoria. X e Y, né, professor? Isso, X e Y. O que era o X e Y mesmo? Eram grupos. Era o grupo X que não gosta de trabalhar, trabalha porque é obrigado, porque é necessário, e o grupo Y que acha que o trabalho é normal, tranquilo. Lembra? É a teoria de 2 grupos. Grupos, G de McGregor. McGregor, então a letra B, McGregor. Muita gente confunde McGregor com Herzberg. Cuidado, Herzberg começa com H. Ele trabalha 2 fatores, H de higiênico, o fator higiênico e o fator motivacional. Então, McGregor na letra B. Questão 17. Considere as afirmativas sobre teorias de motivação. Primeiro, a obra maior de McGregor na teoria motivacional é o registro da teoria X e Y. Tá certo. Agora, olha a cabeça do avaliador numa prova dessa. A questão 16 a 17 estavam na mesma prova. Se você vê a 17 escrito isso, aí você se toca, poxa, eu já lembrei, já estudei uma vez, também não lembrava mais. Aí você lê e você tem certeza que é isso. Aí você volta para 16 e assinala como correta. Não faz sentido. Ah, não, se você não sabe nada. Beleza, aí tudo bem, não sabe nada. Mas hoje em dia, quem é que vai fazer uma prova e não sabe nada? Com chance de passar? Ninguém, certo? Então não faz sentido aqui. O cara que estudou, ele vai saber. Vai se tocar na 17, vai marcar 16 a partir daqui. Então isso não diferencia, não agrega, enfim. Fepezices, né? Fepezices. Agora, são questões boas, se isoladas. Juntas é que não funciona. E foram juntas, né? Esse é o problema. Questão 17, primeira então está certa. Na segunda, Aldous Maslow, sociólogo húngaro, apresentou uma teoria segundo a qual as necessidades humanas são dispostas em níveis.
numa hierarquia de importância e influência. Certo isso? Cara, muita gente marcou isso aqui certo. Até porque a gente tem... Vamos adiante, depois eu falo dela. Terceira, Douglas MacGregor elaborou a teoria de 2 fatores. MacGregor, GG de grupo X e Y. Fatores higiênico e motivacional foi em Hasberg. Então essa terceira está errada. Né? Os que causam predominantemente satisfação e os que causam insatisfação. Então se você tirar Douglas MacGregor e colocar ali o Hasberg, Frederick Hasberg, estaria certa, mas da forma como está errada. Então, como eu estava falando, muita gente marcou a 1 e a 2, e a gente tem o gabarito 1 e 2 na letra C, mas a 2 está errada. Toma muito cuidado, meu amigo, porque a gente é condicionado, a gente como no sistema brasileiro de educação, e eu acho que, não sei se vai ser diferente em algum outro lugar, a observar sempre o final do que é pedido. Lá no jardinzinho de infância, a gente tinha uma historinha e no final, pinte, né, ligue os pontinhos. Pinte determinada coisa no final da historinha. Lá no ensino médio, a gente tem toda uma história e no final, calcule a área achurada. Depois da história, calcule o tempo de impacto dos 2 trens. E por aí vai. Ou seja, sempre o pedido está no final. Os caras que fazem questões sabem disso. E aí muitas vezes eles colocam os probleminhas, não no final, que é onde a gente ficou condicionado a prestar atenção, mas coloca no começo. Você sabe o nome do Maslow? Ele não é Altus Maslow, é Abraham Maslow. O Maslow não era sociólogo, era psicólogo. Não era húngaro, também não era húngaro. Não era húngaro, era norte-americano. E era isso que estava errado na questão. Olha a sacanagem. Então, para deixar a questão certa, deveria ser Abraham Maslow, psicólogo norte-americano, apresentou uma teoria segundo a qual as necessidades humanas são dispostas em níveis numa hierarquia de importância e influência. Aí ficaria certa. Mas estava errada a questão. Marca só a primeira, gabarito letra A, portanto, na questão 17. Vamos para 18, vamos lá comigo. Contribuiu com a teoria da motivação e desenvolveu o modelo contingencial de motivação, argumentando que a motivação é um processo que governa escolhas de diferentes possibilidades de comportamento do indivíduo, que avalia a consequência de cada alternativa de ação e satisfação, e que deve ser encarado como um resultado de relações entre as expectativas que a pessoa desenvolve e os resultados esperados. O autor dessa teoria, denominada, baseou-se na observação de que o processo motivacional não depende apenas dos objetivos individuais, mas também do contexto de trabalho em que o indivíduo está inscrito. Se a gente pegar Maslow, é só do individual. Eu tenho fome, eu vou buscar comida. Eu preciso aprender administração, eu vou buscar essas listas da FEPESE, e por aí vai. Aqui não, ele fala do contexto. Quem é que fala isso então? Letra A, William Oates, teoria Z, nunca ouvi falar disso. Existe, daqui a pouco eu falo sobre ela. Mas não é, está errado. Né? Maslow, endomarketing. Não é Maslow não trabalhou com endomarketing. Victor Vroom, teoria das expectativas. Esse é o gabarito. Mas olhando as outras assertivas, Maslow eu já falei que não é, porque isso depende de você, basicamente. E o Macklin, teoria das necessidades de realização, o termo está errado. O David Macklin ele trabalhou a teoria das necessidades adquiridas, não teoria de necessidade de realização. Está errado ali também. E de toda forma, não está relacionado ao contexto. O Vroom trabalhou um processo motivacional. Ele fala que a gente... Toda a nossa motivação ela é fruto de 3 características. São palavrinhas bem complexas até. Expectância, instrumentalidade e valência. E a relação dessas 3 é que de fato motiva. Tá legal? Você poderia estar fazendo o que agora? Ao invés de estar assistindo a minha aula, podia estar, sei lá, Netflix. Vendo um seriado, Netflix, mas não, a gente está aqui. E por que a gente está aqui? Porque a gente tem um objetivo. É esse objetivo que motiva. Como é que a gente consegue esse objetivo de vida? O meu objetivo é passar em público? Não, cara, não é. O objetivo não é passar em concurso público. O objetivo é um bem-estar maior da sua vida. Você tem sonhos. E você viu que através de um cargo público você consegue atingir esses sonhos. Para chegar nesse cargo público você precisa aí sim passar em concurso público. E para passar em concurso público a gente está estudando. Então o objetivo maior, cada pessoa tem o seu. Então olha só, esse objetivo público ele vai ser como? Através do cargo público. Para chegar no cargo público, a gente precisa fazer o quê? Fazer a prova. Para ir bem na prova, para se dar super bem, a gente estuda. Certo? Então a expectância, na verdade, é o quanto o nosso esforço acontece. É o nosso esforço. Quanto mais a gente estuda, melhor a gente vai na prova, que é a instrumentalidade. Certo? Que é a instrumentalidade. Quanto melhor a gente for para a prova, mais rápido a gente alcança o cargo público, que é a nossa valência. E aí sim, a gente se motiva. Então notem que, para ir bem na prova, depende da gente estudar? Depende, mas depende de outros fatores também. Depende da gente ter um pouquinho de sorte, muito pouco, mas tem, de cair o que a gente estudou. Depende da gente, de outros candidatos não terem estudado tanto quanto a gente, certo? Depende da economia para chamar rápido também. Então,
essa motivação, ela não é inerente a gente, mas ela tem uma relação com este ambiente, tá? Gabarito letra C, Victor Wum, teoria das expectativas. Não esquece, quanto mais tu estudares, melhor tu vai na prova. Quanto melhor fores na prova, mais rápido vai ser chamado ali na junta comercial. Então, taca a ficha aí nas questões FEPES. Continuando 19, a teoria da expectativa analisa os mecanismos motivacionais apoiando-se em 3 conceitos. A teoria da expectativa é a do Victor Wum, que a gente viu anteriormente. Quais são os conceitos? Olha como pede. Expectância, instrumentalidade e valência. Gabarito letra A. Expectância, instrumentalidade e valência. Eu já vi pedir a ordem. Aí é muito fácil, é a ordem alfabética das palavras, né? O E vem antes do I, o I vem antes do V. Então é tranquilo também. Não é uma teoria muito complexa, mas é uma teoria que a gente não vê normalmente tão fácil, né? Então, letra A, portanto, na 19. Para 20, constitui um corpo teórico sobre as teorias de motivação. Primeiro, as teorias de XY de McGregor. Sim, XY de McGregor é motivação. B, endomarketing. Não, cara, isso é um marketing interno de uma organização, isso não é motivação, tá errado. 3, a teoria Z de William Oates. Olha a sacanagem, caiu o William Oates. Cara, mas isso é uma teoria motivacional? É uma teoria motivacional. A gente tem XY do McGregor. O X odeia o trabalho. O Y aceita trabalhar normal porque ele acha que é tranquilo, que é um dever dele trabalhar. Não chega a gostar, mas acha que é natural. O Z, o William Oates fala que é um meio de campo. Tá? O mais próximo que a gente chega aqui no Brasil, ou melhor, no Ocidente, é o serviço público brasileiro. O William Oates, ele tem seus ancestrais no Japão, e ele desenvolveu lá no sistema, na cultura oriental, no Japão especificamente, essa teoria Z. Então ela não funciona plenamente para a gente. Para vocês terem noção, ela tem 3 bases para ela funcionar, para ser esse homem intermediário entre o X e o Y. Primeiro, é o vínculo empregatício vitalício. No Japão é comum a pessoa entrar e ficar o resto da vida numa empresa. O segundo, é a valorização da experiência na empresa. Quanto mais velho, mais valorizado. E o terceiro tem a ver com os sindicatos. A gente tem os nossos sindicatos por categorias. Lá eles têm por empresas. Então, com base nesses 3 fatores que a gente não tem aqui no mundo ocidental, a gente não consegue aplicar a teoria Z, e a gente muitas vezes nem estuda a teoria Z, mas ela existe, tá? Ela existe. Ela existe e, em certo modo, funciona numa situação. De toda forma, aqui, letra D de dado, 1 e 3 são corretas. Para a questão 21, associe as teorias com o respectivo pensador que a descreveu. Primeira, teoria XY, teoria Z, teoria da expectativa, teoria dos 2 fatores. William Oates, teoria Z, põe 2. McGregor G de grupo, XY. Bota 1. Frederick Herzberg começa com H de higiênico, são os 2 fatores, coloca ali o número 4. E Victor Wum, teoria da expectativa, põe 3 para mim, gabarito letra C, 2, 1, 4, 3. Olha, a FEPES gosta de perguntar autor e teoria de motivação. Tá? Nas outras áreas nem tanto, mas teoria mais ligada à motivação, pergunta-se sim bastante nome de autor, nome de teoria e a sua configuração, obviamente, do que trata. A última questão, 22, dentro da teoria motivacional, o cientista emitiu o conceito de reforço no comportamento, ou seja, o trabalhador que experimenta o sucesso após assumir uma atitude tende a repetir aquela atitude, e um comportamento recompensado tende a ser repetido. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna abaixo. Quem é o pensador que trabalhou isso? Letra A, Skinner. O Skinner fez isso. Na vida real, o Skinner é o pensador motivacional mais aplicado. Em concurso público cai muito pouco. Muito raro uma questão do Skinner caiu nessa prova porque focou muito em motivação. Mas é raro uma questão. Quem trabalha o reforço é o Skinner. O reforço positivo para condicionar comportamentos benéficos que foram ditos positivos. E o reforço negativo para tentar evitar que esses reforços, que esses comportamentos sejam novamente replicados, que aconteçam novamente, né? A grosso modo, é o que a gente faz em treinamento de cães. A gente pode sintetizar dessa forma. Tá legal, meu amigo? Letra A, portanto, na questão 22, e a gente fica por aqui nessa lista. No entanto, a gente tem mais, essa foi a segunda lista, segunda de recursos humanos, a gente tem mais 3 listas aí ligadas no edital, ligadas nessa prova passada da JUSESC, mais questões FEPESE para você trabalhar, entender a forma de pensar a banca e sair na frente aqui com a gente do Rico Domingues Concursos. Um grande abraço e até a próxima!